Prosseguindo a programação com as palestras, temos a honra de receber o Sr. Walker Gomes Figueroa, com o tema Equipamentos de Salvamento utilizados na aviação de helicópteros. Uma salva de palmas para o Sr. Walker. O Sr. Walker é diretor e instrutor da Spelion, empresa que representa com exclusividade no Brasil a marca francesa de equipamentos para altura e resgate Petzl. Possui experiência à altura desde 1995. Atuou em mais de 40 países e ministrou cursos em 4 diferentes continentes. Piloto bicampeão latino-americano do Petzl Road Trip, Campeonato Internacional de Altura e Resgate, Chile 2018 e México 2019. Autor de 3 livros sobre altura, ministrou treinamentos para membros de diversas corporações de segurança pública no país, entre elas bombeiros militares, policiais e membros das Forças Armadas. Para este evento, destacam-se as instruções mais recentes ministradas em helicóptero para missões de resgate e missões policiais, para o COT e o CAOP da Polícia Federal, Águia da PEMESP, Águia da Polícia Militar de Santa Catarina, entre outros. Assessora o Cabo PM nas atualizações de procedimentos de segurança para resgate e salvamentos com helicóptero. Seja muito bem-vindo. Por favor. Boa tarde, senhores. Gostaria de primeiramente agradecer o convite. É uma honra estar aqui dividindo 2 paixões que eu tenho, a aviação e a parte de resgate e verticalidade. Quando eu recebi esse convite, a primeira coisa foi, dentro do grande mundo de altura e helicóptero, o que eu poderia trazer para colaborar, né? E, a princípio eu tinha pensado em relação à ancoragem da aeronave, depois sobre a importância dos descensores autoblocantes para o rapel da aeronave, mas eu quis trazer algo que fosse talvez inédito para a maioria das pessoas, né? Então eu trouxe um material bastante diferenciado com relação ao resgate através de evacuação com helicóptero. Então, o conteúdo da apresentação, primeiramente eu vou apresentar as empresas, né? A Petzl, a marca francesa que a gente representa no Brasil, e a Spelion. Vou passar um vídeo para os senhores um pouquinho da utilização de Petzl no ambiente de helicóptero com os treinamentos da Spelion. Após, eu vou mostrar soluções para evacuação de vítima com helicópteros, conhecido na Europa como o termo Helivac, né? Que basicamente são 2 equipamentos, o Iguana e o Lizard, e mostrando a aplicação desses em ambientes em solo, onde a aeronave não consegue pousar, mas a vítima encontra-se em um local seguro, e também um ambiente onde a vítima se coloca numa situação exposta, né, numa beirada de montanha, um possível escalador ou na copa de árvores, com o equipamento Lizard. Rapidamente eu vou passar pelos triângulos de evacuação e a Macanest, que são equipamentos que a gente utiliza para o suporte à vítima, e algumas considerações sobre certificações, que acho que é algo importante, que inclusive já foi falado em outras palestras relacionado ao ambiente aeronáutico, mas eu acho muito importante a gente também lembrar sempre das certificações no ambiente dos equipamentos de resgate. Então, a Petzl, ela é uma empresa francesa que está presente hoje em mais de 55 países. Né? O foco de equipamentos para verticalidade, tanto em ambiente militar, ambiente de resgate, quanto ambiente esportivo profissional. São mais de 7 milhões de produtos vendidos todos os anos. Então, é uma empresa com bastante importante para o ambiente de altura, né? Para você ter ideia um pouquinho da empresa, são 10 milhões de pessoas que usam equipamentos da marca Petzl todos os dias. Aqui com certeza tem vários usuários de equipamentos Petzl, sendo 4 fábricas, sendo 3 na França e uma na Malásia. 2 milhões de euros foi o valor investido apenas em qualidade nos anos de 2012 e 2013. A cifra de negócios em 2019 foi de mais de 1 bilhão de euros, né? Um ano anterior ao ano da Covid. E uma média aí de mais de 1.000 funcionários em todo o mundo. A Spelion,
ela tem o foco na venda de equipamentos e cursos de alto nível, alta qualidade, e é representante oficial e exclusivo da marca Petzl no Brasil. Nós já atuamos em 4 continentes e em dezenas de países aí, em cada um desses continentes, com cursos, treinamentos, principalmente, e com um know-how adquirido com uma prática constante desde 1995. Em 2009, a Spelion fechou o contrato com a Petzl, onde assumimos o posto de representante oficial e exclusivo da marca Petzl no Brasil. E em 2017, nós fomos acreditados como Instituto Técnico da Petzl, focado especificamente na parte de treinamentos e cursos. A empresa ministra então treinamento, fornece equipamentos para diversas forças da segurança pública, né, tanto na parte de bombeiros militares, forças armadas e forças policiais. E diante de vários treinamentos que já foram realizados, vou passar um vídeo breve para vocês, institucional, sobre essas atividades. Partindo então para os equipamentos específicos para a evacuação com helicóptero, nós temos aí 2 cenários diferentes, um cenário com corda, né, através do maguari, o outro cenário com guincho. Os equipamentos apresentados eles podem ser utilizados dentro dos 2 cenários, tanto com corda quanto com o guincho. Então a evacuação de vítima por essas técnicas, elas vão ser em locais onde o pouso é inviável, é inseguro. Então, o primeiro cenário, um local sem risco de queda da vítima, né, um local plano, um local seguro e sem risco de queda do resgatista. E o segundo cenário, um local com risco de queda da vítima ou resgatista. Por exemplo, um escalador na Pedra do Baú, aqui em São Bento do Sapucaí, ou como a gente teve há algumas semanas atrás, um resgate com helicóptero no Pão de Açúcar, na Via do Costão, né, com um escalador francês. Então, seria um cenário mais específico para esse equipamento que eu vou apresentar. Então, o primeiro cenário é um equipamento bastante simples, é o Iguane, né? Esse equipamento ele é composto por uma placa de alumínio, 3 mosquetões. Aqui nessa primeira placa de alumínio é onde prende diretamente ao guincho do helicóptero, pela corda ou pelo guincho, né? A gente tem 2 pernas com fitas em Dyneema. Dyneema é um material têxtil, para você ter uma ideia da resistência dele, é 15 vezes maior do que o aço, aproximadamente, para a mesma quantidade de massa, né? E as conexões por mosquetões de alumínio. Então é um equipamento bastante leve, com certificações internacionais. Essas 2 pernas, é uma perna direcionada para o resgatista e a outra perna direcionada para a vítima. Esse mosquetão na placa, ele pode ser utilizado para uma mochila, por exemplo, ou no caso de uma evacuação com maca, para a maca ficar um pouco mais alta em relação ao socorrista, o ideal é que se coloque a maca ou até o triângulo de evacuação no mosquetão superior. Então é um resgate bastante simples em 2 fases, né? A primeira fase, a descida do resgatista, conexão direta na vítima, e a segunda fase, a evacuação do local com a vítima, né? Já o segundo cenário, ele já traz algumas complexidades, e algumas dessas complexidades que, se a gente não se atentar na nossa análise de risco, a gente se coloca numa situação de risco de forma imperceptível. Então eu tenho aqui um escalador preso na rocha, né, pendurado aqui na rocha, ao qual ele acionou o resgate. E ele está conectado, devido ao risco de queda,
ele está conectado na rocha também. Ou, caso seja uma pessoa que está ali sem estar conectada, provavelmente para o resgate, o resgatista tenha que fazer algumas conexões para poder trabalhar a vítima em um local seguro. Quando o helicóptero chega, esse era o caso que acontecia bastante na França antes de 2017, o equipamento foi lançado em 2017. Quando o resgatista chega e se conecta para poder garantir a segurança da vítima, nesse momento, onde ele se conecta à vítima que está conectada à parede, ele conecta diretamente o helicóptero. Ou seja, a gente tem uma situação em um voo complexo, porque é um voo muito próximo à parede, onde você tem o helicóptero diretamente conectado a ancoragens, e ancoragens essas que, por sua vez, cada uma tem, pegar ancoragens de escalada ou de região de pedra, cada uma tem umas 2 toneladas de resistência. Normalmente se utiliza mínimo de 2. Então nós estamos falando aí de 4 toneladas de resistência onde nós estamos conectando o helicóptero. Qualquer turbulência, perda de controle de voo que se pode ter, você pode levar a um acidente aeronáutico devido à simples forma de conexão da vítima. Isso acontecia, essa técnica de resgate era feita com bastante frequência na Europa antes de 2017. Os resgatistas sempre tiveram conhecimento desse fator de risco, mas não existia ainda uma solução para isso. Embora seja fator de segundos conectar e desconectar, mas por aqueles segundos está colocando em risco a vida de todos os tripulantes da aeronave e de possível queda da aeronave. Outros possíveis cenários, que a gente pode ter, por exemplo, acidentes em copas de árvores com parapentes, que é muito comum em vários lugares do Brasil, ou com quedas de aeronaves leves que arborizaram, que foi arborizada, e aí você tem uma estrutura ali onde você pode ter exatamente a mesma problemática de um escalador de rocha ou de alguém que está num ambiente vertical, uma ribanceira no acidente de carro, por exemplo, ao lado de uma rodovia. Também a gente tem outros cenários possíveis com trabalhadores em edificações, em torres de energia elétrica com trabalhadores, suicidas, etc. Enfim, qualquer local que o resgatista tem um risco de queda dele ou da própria vítima ao qual ele tem que se conectar para efetuar esse resgate, nesse momento coloca-se a aeronave em um grande risco. Então o que a gente precisa? A gente precisa poder conectar de uma forma que assegure a queda da vítima e do resgatista, mas ao mesmo tempo não coloque a aeronave em risco. No entanto, se os dois caírem da ancoragem, se coloquem em segurança na corda da aeronave. Tem algo bastante complexo para conseguir se criar uma solução. Com isso, a Petzl desenvolveu um equipamento chamado Lizard, que é o equipamento ao qual traz a solução para essa posição do resgate, para essa dificuldade do resgate. Então esse equipamento, a gente tem aqui como o Iguano, um ponto de ancoragem para o guincho ou corda do helicóptero, compatível aí com a maioria dos guinchos de helicóptero. A gente tem uma perna para o resgatista, uma segunda perna para a vítima, também com mosquetões de alumínio, placas de alumínio, um equipamento bastante leve e eficiente, com bastante performance. Da mesma forma que o Iguane, a gente tem o terceiro mosquetão, que é um mosquetão mais alto para quando você trabalha com uma vítima na maca ou com uma vítima num triângulo de evacuação, para que ele fique numa posição mais confortável em relação ao resgatista. E aí a gente tem o rabo de macaco conectável à ancoragem, que é uma corda de cor amarela para ter uma diferenciação de cores, e você tem um dispositivo regulável. Então, quando você conectar aqui na ancoragem, você consegue se aproximar dessa ancoragem ou soltar, mais ou menos como se utiliza muito no Brasil com o Prusic, só que sem as complexidades que você pode ter com o Prusic. Por exemplo, se você segurar no Prusic muito forte, ele pode correr, essa corrida pode esquentar, queimar e romper o Prusic. Você está trabalhando com nós ali, com diferenças de materiais têxteis que pode não funcionar tão bem, pode serrar o nó. Aqui não, você tem um equipamento certificado para ser regulável,
com certificação para isso, com dispositivo metálico para isso, sem atrito de material têxtil com material têxtil, que a gente sabe dos riscos desse tipo de atrito. Então você tem algo feito para esse tipo de operação. Tá? E também com certificações internacionais. É o mesmo rabo de macaco que a gente orienta para o uso de posicionamento na aeronave, que algumas forças no Brasil já adotaram. Regulável, com cordas específicas. Só que o do Lizard ele é amarelo, para que tenha uma diferença de cor com relação às pernas da ancoragem principal do resgatista. Então, qual que é o funcionamento desse equipamento? Você se conecta diretamente à aeronave por meio do guincho ou da corda, e ao chegar com o resgatista pendurado, ao chegar na parede, você se conecta à parede pela cauda amarela, pelo rabo de macaco amarelo. Caso você tenha alguma movimentação da aeronave, esse rabo de macaco se solta e não coloca em risco a aeronave. Aproximadamente 20 a 30 kg força para soltar essa corda amarela. Caso você se conecte e se posicione pendurado nesse sistema, você desconecta o guincho da aeronave, a aeronave vai e você fica preso nesse sistema de forma segura para poder dar o atendimento e preparar a vítima para a aeronave vir recuperar. Carga máxima de trabalho desse equipamento. Notem que eu não estou falando de carga de ruptura, né? A carga de ruptura é o quanto iria romper o equipamento, né? Carga máxima de trabalho, quanto eu posso colocar de peso. 250 kg total, sendo que 150 kg em cada ponto. Então eu tenho que ver certinho os pontos e as conexões que vão ser feitas para não exceder a carga máxima de trabalho. Mas eu tenho aí 150 kg para cada ponto. Normalmente pode ser no máximo aí que a gente vai precisar, seriam 2 socorristas e uma vítima, mas normalmente vai ser uma vítima e um resgatista, né? Uma vítima e um socorrista. O resgate com Lizard ele já é um pouco mais complexo do que o resgate com Iguane e ele é feito em 4 fases. Então a gente tem a primeira fase, a chegada da aeronave, a segunda fase, a chegada do resgatista à vítima, onde ele vai se conectar, ao momento que ele primeiro se conecta para depois ele se desconectar, para ele garantir a segurança. Então, ao momento que ele se conecta e ele está seguro, então ele se desconecta da aeronave. Nesse momento ele está assegurado pelo sistema de segurança do Lizard. Então a aeronave não está conectada, mas o resgatista está conectado. Tá? Embora esteja interligado, numa possível movimentação errada dessa aeronave, ele vai ser ejetado e ele vai ficar ou na ancoragem ou na aeronave, dependendo da posição que ele tiver no resgate. A terceira fase, a aeronave indo embora, ele vai preparar ali a vítima e dar os primeiros atendimentos, dar os primeiros auxílios à vítima, preparar o ambiente para ser realizada a evacuação. Chama-se então novamente o helicóptero, né? E o helicóptero vem, pega a vítima e o resgatista e vai embora para a base. Então a primeira fase, em detalhes, a corda amarela vai ser conectada ao helicóptero diretamente no Lizard, apenas com o resgatista, e a corda amarela vai ser conectada diretamente ao sistema de ancoragem. Não tem um sistema de ancoragem. Um mês atrás teve um acidente na Califórnia, que tinha uma pessoa pendurada no barranco sem o sistema de ancoragem. Então, um cenário aproximadamente similar àquele acidente, você pode colocar o sistema de ancoragem para você se assegurar com a vítima. Você vai ter um tempo mais de voo ali para você montar o seu sistema de ancoragem, mas você não vai poder ficar exposto ao ambiente de altura solto, que a chance de queda é grande, né? Então ali você se conecta já tendo os pontos, ou não tendo pontos, sendo uma árvore passa-se uma fita, sendo uma rocha passa uma fita, e aí você se desconecta então da aeronave. Ajusta antes de fazer a desconexão, se coloca em posição segura na segunda fase, e quando se desconectar da aeronave, você liga um segunda Jane aqui de backup para poder trabalhar
com mais segurança no ambiente, né? E aí você vai poder colocar ou o resgatista e a vítima, ou o resgatista e a maca, ou o resgatista e a vítima aqui num triângulo de evacuação, ou o resgatista, vítima e mochila, da forma que você achar melhor a distribuição dentro desses 3 pontos. A quarta fase, a aeronave vem, pega a vítima e você se desconecta. E aqui, o que aconteceria caso, antes de desconectar, tenha uma turbulência, a aeronave vá para uma posição mais insegura, né? Então esse é o sistema de segurança do Lizard entrando em ação. Então a aeronave voando, ainda está preso na parede, né? E aí o rabo amarelo é ejetado e as pessoas ficam em segurança. Então, rapidamente, entendendo o Lizard como uma situação de queda de vítima ao socorrista e o Iguana para um ambiente seguro. Opções para suporte da vítima, né? Onde eu posso colocar essa vítima. Se for um escalador que está lá preso na parede, provavelmente já esteja com uma cadeirinha, com um cinto, né? Senão a gente teve agora o lançamento de 2 triângulos de evacuação diferentes, que é o Thales e o Pitágoras, modelo novo. Então foram totalmente redesenhados, reinventados, né? Aqui dá para falar 1 a 2 horas de cada um. E uma maca que é específica para o ambiente de altura, que pode ser utilizada em ambiente aéreo, que vai trazer todas as facilidades que ela tem, que ela possui. Considerações bastante importantes sobre certificações. A gente estava aqui numa palestra sobre manutenção, vimos a importância das peças serem certificadas, vimos as importâncias das peças da aeronave serem rastreáveis. Isso é exatamente a mesma coisa para os equipamentos de segurança. Exatamente a mesma forma. Então, buscar que os equipamentos, no contexto geral, sejam certificados, né, por normas abrangentes. Ter bastante cuidado, que é algo que acontece muito no Brasil, com equipamentos que dizem ter certificação e não tem. Isso a gente tem inúmeros casos no Brasil. E cuidado com formas dos fabricantes escreverem que levam a confusão com relação a essas certificações. Por exemplo, o equipamento está em conformidade com a norma tal, aí você vai questionar e fala, não tem a norma, está em conformidade. Isso não está certo, né? Ou testado de acordo com a norma, ele foi testado de acordo com a norma, mas ele tem a norma, veio um organismo certificador de produto de terceiros certificar o seu equipamento, né? Então a gente tem um crescimento exponencial de equipamentos sem certificação, inclusive em ambiente de segurança pública, né? No Brasil, onde está sendo levado por situações que ou as pessoas desconhecem ou é feita uma publicidade enganosa, principalmente com cadeirinhas, fitas de ancoragem, capacetes e cordas, né? Então são itens que eu chamo a atenção a preocupação dessa certificação. Cordas, para se ter ideia, existe uma norma brasileira, mas não existe nenhum processo de certificação brasileiro para corda. Então nós não temos cordas brasileiras com certificação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que é colocada essa informação para a gente manter a nossa segurança física em primeiro lugar, mas também quando se fala de certificação, a nossa segurança jurídica, que também é bastante importante. Eu vou passar para os senhores um vídeo que mostra o Lizard em ação para entender bem o funcionamento desse equipamento. Le PGHM de Chamonix, c'est 40 secouristes. On est sur le Secourman 4 heures sur 24, 365 jours par an. On fait des caravanes terrestres, à ski, à pied. Nous faisons des recherches de personnes et nous effectuons régulièrement des secours alpinistes en haute montagne sur les parois rocheuses. On est confronté à des opérations de treuillage régulièrement puisque le relief est très accidenté. Le détachement aérien de Chamonix fait plus de 1600 treuillages par an. On a la machine qui est souvent reliée à l'homme, certes, qui va être descendu en treuillage, mais aussi à la paroi. Pour le pilote, pour le secouriste qui est descendu et pour le mécano, c'est toujours un instant délicat où les 3 éléments sont reliés à la paroi. On a été confronté à des incidents lors de treuillage où un problème aérologique a entraîné tout le monde. Donc c'était un risque qui était important
et qui est toujours très mal vécu par tous les acteurs du secours. Et on a rencontré donc la société Pesle et on a réfléchi ensemble et ils nous ont apporté une solution. During cliff rescues, the rescuer and the victim are connected to the rock with their lanyards when the helicopter arrives for the pickoff. They must clip themselves to the helicopter hoist hook before unclipping themselves from the cliff. Once this maneuver is completed, they are evacuated by the helicopter. There is a short period in which the rescuer and the victim are connected to both the cliff and the helicopter. During this phase, if the helicopter needs to move quickly away from its stationary position, for example, if there is turbulence, the situation turns critical. In fact, in this case, the helicopter is directly connected to the cliff, creating a risky situation for the individuals and the equipment involved. The Lizard makes this phase safer. In the event the helicopter suddenly moves, the lanyard connecting it to the cliff is immediately freed, keeping the helicopter, rescuer, and the victim safe. The Lizard connects to the helicopter hoist hook, to the cliff with an adjustable lanyard, and to the individuals being transported, either the rescuer and the victim, or the rescuer and the litter. When conditions are stable, the rescuer can clip to the helicopter hoist hook, and then unclip in normal fashion from the cliff. However, in challenging conditions, the helicopter might need to quickly maneuver away from its stationary position. In this case, the Lizard automatically ejects the lanyard connected to the cliff, keeping the rescuer and the victim connected to the helicopter. The Lizard works via a reliable and effective internal mechanism. When the rescuer and victim are connected to the cliff, the lock keeps the lanyard secured to the Lizard. Once the helicopter hoist cable is under tension, it lifts the lock, making it possible to eject the lanyard. In challenging conditions, if the helicopter suddenly moves, the pull applied immediately ejects the lanyard. This separation is barely felt inside the helicopter. The Lizard helicopter hoist lanyard is designed to make maneuvers simple and quick. The attachment elements are color-coded for immediate identification. The Adjust rope clamp allows for quick and precise lanyard adjustment to facilitate anchoring to the cliff. In addition, the carabiners are held in correct position for ease of clipping. Avant, on était un petit peu confronté au dilemme lorsqu'on arrivait sur le relais, de savoir si on se vachait et du coup, on avait l'hélico qui était vaché à la paroi. Donc s'il y avait un quelconque souci au niveau de l'hélico, tout pouvait partir en bas. Ou alors, ce qu'on pouvait faire, c'est ne pas se vacher, décrocher du treuil. Mais à ce moment-là, c'était nous qui étions en danger, on va dire, l'espace d'un instant. Bon, tout ça se faisait bien sûr en connaissance de cause et puis on devait toujours être très très rapide. On avait toujours ça à l'esprit. Maintenant, avec le Lézard, c'est vrai qu'on veut toujours aller vite parce que c'est toujours des phases qui sont un petit peu particulières. Mais là, on est beaucoup plus serein sur la manip en elle-même. Petzl also offers the Iguana, a simplified version of the Lizard dedicated to ground drop-offs and recoveries. Pessoal, obrigado. Estou à disposição aí para precisar. Neste momento, para fazer as perguntas ao senhor, nós convidamos o Tenente Coronel Carlos Rodrigues, comandante da base da Praia Grande,
para direcionar as perguntas ao senhor. Boa tarde a todos. Com a permissão do Coronel Freixo, acho que ele está ali fora do telefone. O telefone funcional não para, né? Queria dar as boas-vindas a todos os nossos amigos de asas de outros estados, aos nossos pilotos, mecânicos, tripulantes presentes e também na plateia online. Ontem, quando a Divisão de Segurança de Aviação me convidou para fazer a minha aviação, fiquei muito contente, porque eu ainda não tinha tido a oportunidade de agradecer o Walker pela contribuição que você fez, que você teve com a nossa evolução, uma evolução muito boa. A gama de equipamentos que a gente tem aqui pela Spelion é muito vasta e a gente tem que associar o equilíbrio de comprar algo que a polícia, o sistema permite, mas que seja algo moderno e que a gente evolua. E a gente conseguiu isso, Walker, graças à sua grande contribuição. Eu lembro quando a base de Piracicaba nos convidou, a gente fez questão de participar, e essa participação e conhecendo os seus equipamentos nos trouxe essa oportunidade de abrir um horizonte muito grande. Então, ontem, inclusive, a gente, lá na base da Praia Grande, a gente completou o salvamento número 201, então, salvamento terrestre. E praticamente 90% desses salvamentos foram feitos com sistema de cordas. E a gente tem o guincho, mas ainda não é algo 100% implementado, a gente ainda está numa fase de crescimento. Então, hoje a nossa realidade são as cordas, o sistema de salvamento com cordas. E recentemente, através também da sua grande contribuição, nós conseguimos comprar um sistema mais moderno, um sistema mais seguro. E essa doutrina operacional nova está sendo implantada por uma equipe, uma comissão de salvamento, que está concluindo agora, dia 16, a última base, rodou todas as bases, e aí, a partir daí, nós implantaremos esse sistema. Então, em nome do comando, eu agradeço e parabenizo não só essa sua palestra aqui hoje, mas toda a sua contribuição desde, acho que foi 2020, né? Lá em Piracicaba, que a gente começou a conhecer os equipamentos da Petzl, os equipamentos que a Spelion disponibiliza, e trouxe essa grande inovação para a gente. Então, novamente, obrigado, meus parabéns. Eu que agradeço, é uma honra enorme estar trabalhando com o senhor. Vamos sentar lá agora. A gente teve várias perguntas, as outras a gente vai direcionar posterior para você responder por e-mail, que a gente tem um compromisso agora, e a gente atrasou um pouquinho o período da manhã. Mas a pergunta que eu queria te fazer, Walker, como que você vê, qual que é o grande desafio que você enxerga, principalmente aqui no Comando da Aviação de São Paulo, que a gente deve focar para evoluir, mas mantendo a segurança das nossas operações. A gente tem o guincho, mas não é algo ainda implementado em todas as bases, mas os sistemas de corda já mais moderno, com o ID, com a placa de ancoragem, a corda, a malha, já está sendo implantado e a gente vai ter essa realidade agora já na semana seguinte. Então, qual que você acha que é o próximo grande desafio para o CAV associar um equipamento mais moderno? Eu vi que tem vários aqui, né? O Talabart, o Lizard, tem vários. Mas qual que você acha que é o grande desafio, qual que é o grande próximo passo que o CAV poderia dar associando o equipamento mais moderno com uma segurança operacional maior? Eu tive a oportunidade de correr algumas unidades do CAV e eu acompanhei um pouco desse trabalho nesse tempo e eu vi o grau de evolução que foi dado e o nível que foi melhorado. Isso foi muito gratificante de ver e saber que eu participei um pouquinho disso e também de ver como que isso pode refletir na vida da nossa sociedade e salvando vidas como o resgate que vocês tiveram ontem. Os principais equipamentos e procedimentos já foram trabalhados, né? Eu acredito que os próximos passos seja pensar em equipamentos mais técnicos, por exemplo, talabarte de posicionamento na aeronave, a maca principalmente, acho que é um ponto bastante importante de se trabalhar hoje, porque maca técnica é algo complexo, e equipamentos para salvamento específico, como por exemplo o Lizard. A grande dificuldade nisso, às vezes, é a gente, na rotina do dia a dia, conseguir parar e fazer essa análise, mas isso foi super bem
organizado pelo CAV, nesse último trabalho que foi feito, então algo que vocês sabem fazer isso muito bem. Gostei muito da forma que realizaram, através de uma comissão de altura, que analisou, estudou, pesquisou a respeito. Então, acho que o caminho realmente é esse, expandindo para novas necessidades, equipamentos, e principalmente criar-se algo que acompanhe a evolução, porque a evolução desses equipamentos é basicamente anual, né? Então, para que se tenha um acompanhamento, para que não seja algo que fique ultrapassado em 4, 5 anos, por exemplo. Entendi, obrigado. Só para complementar, você acha que essa tendência mundial de aumento de preços de commodities influencia muito nesse setor de salvamento? Você tem notado esse aumento de preços, de valores? E você acha que isso pode influenciar na qualidade e na segurança do material? Não, pelo contrário. A exigência normativa europeia, por exemplo, que é a que a gente usa como base para os equipamentos da Petzl, e a exigência normativa americana, são normas com uma exigência de alto nível, e a tendência, em termos normativos, é estar cada vez mais exigente. Então, os fabricantes internacionais são obrigados a seguir essa exigência. A Petzl tem normalmente a cultura de se trabalhar acima da norma. Muitas normas, inclusive, são feitas em cima de estudos que a Petzl realiza e desenvolve, como esse equipamento, por exemplo, que é um equipamento que só a gente tem. Então, a tendência é que isso fique cada vez mais exigente a nível de segurança. E as estatísticas de uso, as estatísticas de acidentes também acabam contribuindo para que isso aconteça. Isso falando num cenário de um equipamento de alta qualidade, um equipamento internacional. Muito bom. Agradeço, então, Walker. Não levantamos ainda lá, não recebemos cartão vermelho, mas nosso tempo está bem exíguo. O Coronel Freixo está retornando. Comandante, aproveitando o senhor retornando, eu queria até agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mediando. Eu que comecei na aviação em 2002 e fui tenente junto com o Coronel Freixo, meu mentor da segurança de voo, naquele hangar de madeira, né, naquela salinha da SegVoo lá do Força Pública. Hoje a gente tem uma divisão de segurança de aviação. Então, quando a gente para aqui para falar um pouco... Para não, a gente dá uma pausa, né? Eu tenho certeza que vários helicópteros voaram hoje enquanto nós estávamos aqui. Então, é uma pausa, não é uma parada, né? A gente não consegue fazer uma parada total dos rotores. Então, quando a gente faz isso, a gente não está só cumprindo o termo de compromisso que está lá no MGSO com a assinatura e o CPF do Coronel Freixo, mas a gente está realmente focando na segurança, focando na melhoria da nossa condição operacional. Coronel, obrigado. Parabéns ao Comando da Aviação. Que esse 13º simpósio reflita mais ainda no que a gente já pensa sobre a segurança de voo e que a gente continue em voos seguros. Walker, obrigado. Uma salva de palmas para você. Obrigado, eu quero agradecer, parabenizar os organizadores do evento, o privilégio de eu poder estar participando como um técnico da área, mas também como um aviador, que é uma área que eu sou apaixonado. Obrigado, Coronel, pela oportunidade. E meu contato foi colocado para vocês. Qualquer necessidade, qualquer contato será muito bem-vindos e eu posso estar apresentando aí algumas soluções que a gente possa contribuir. Muito obrigado. Para a gente registrar esse momento importante, Walker, como eu falei, não só de agradecer pela sua palestra, mas por tudo que você fez desde lá atrás, a gente vai entregar aqui um mimo, uma miniatura aqui do nosso helicóptero, o Águia 13, simbolizando o 13º simpósio. Vamos entregar aqui um diploma. E eu furei aqui o protocolo, o coronel me perdoe. Eu trouxe também um exemplar do nosso livro comemorativo dos 15 anos da base de aviação de Praia Grande. Muito obrigado, parabéns, sucesso. As portas do nosso hangar estão abertas para a sua equipe. Valeu. Obrigado. Obrigado. Parabéns de novo. Uma honra. Valeu pelo apoio, viu? Obrigado. Agora sua visita na Pô, vou com certeza. Com certeza. Obrigado.